Então, nessa segunda parte do Apostila Revisa da semana, a gente vai falar de um festival, né, uma espécie de festival que entrou no ar no final do mês de junho, chamado Espaço Itaú Play. Foi um festival feito em parceria com a plataforma Look, em que filmes que foram prejudicados pelo isolamento social, pelo fechamento dos cinemas, teve a estreia no circuito comercial adiada indefinidamente, né, por enquanto. Então, eles disponibilizaram numa janela de 2 dias alguns filmes. Então, a gente fez uma seleção de filmes que a gente tinha muita vontade de assistir e outros que a gente, de acordo com a nossa disponibilidade, a ideia era assistir todos, mas não foi possível. Então, a gente, nas próximas 2 semanas, a gente vai falar um pouco dos filmes que a gente assistiu nesse festival, sempre no segundo bloco da Apostila Revisa. E o primeiro deles, que a gente vai falar hoje, ele foi o de estreia, ele foi disponibilizado gratuitamente, foi o Piedade, do Cláudio Assis. E como a gente estava ainda alimentando, né, o site, começando nas primeiras semanas, a gente teve a ideia de revisitar toda a obra do Cláudio Assis. Então, quem entrar lá na apostila de cinema, na página, vai ter a crítica dos quatro filmes anteriores dele, em longa-metragem, que ele dirigiu, e do Piedade. O Amarelo Manga, de 2002, o Bastida das Bestas, de 2006, o Febre do Rato, de 2011 e o Big Jato, de 2015. Falando mais sobre o Piedade, né? Ele é um filme provocador de outro jeito em relação à filmografia do Cláudio Assis. Mas como a nossa ideia é sempre trazer um pouco da sociedade brasileira através dos filmes, né, e esses longas mais que usa essa linguagem mais clássica, essa narrativa, sofrem uma influência por vezes até indireta do que a gente está passando, né? O Cláudio Assis, ele nesse filme, ele tem algumas particularidades porque ele retoma um pouco da relação da especulação imobiliária que o Kleber Mendonça Filho usa no Aquários, mas ele segue um caminho mais Cláudio Assis, digamos assim, de provocação, do uso do sexo na narrativa. Porém, ele já aplica alguns conceitos, não, né? Alguns momentos, algumas coisas que estão acontecendo na sociedade que é bem diferente da sociedade do Amarelo Manga, de 2002. Então, eu acho que a principal delas eu até estou com uma colinha aqui, né? O Irandir Santos, ele fazia o Zizo no Febre do Rato. Depois eu vou voltar no Febre do Rato para fazer um comentário, né? Nesse filme ele é o Omar, a história do filme, né? O personagem do Matheus Nastergai, ele é uma espécie de lobista que tenta negociar ali com um grupo de moradores para adquirir ali, né, os imóveis, né, para ser usado numa nova construção. Então, ele chega ali, né, o personagem do Matheus, ele chega ali com um juridiquês, com aquela coisa de lobista, né? E então o Omar, que é o personagem de Irandir Santos, ele é um representante de classe que ele toma a frente da discussão. Só que ao contrário do que a gente via muito, né, nos filmes e o que a gente via na sociedade, uma coisa que mudou muito, né? Os representantes de classe hoje em dia não são tão bem vistos ou são muito questionados por um suposto viés ideológico que eles teriam, ou uma maneira de representar o povo assim, de uma maneira mais antiga, digamos assim, né? A gente teve na sociedade brasileira, a gente teve um desmonte de todas as esferas, né? E acho que a representação classista sofreu muito com isso. Então, a gente está falando de um grupo que hoje em dia não tem a mesma penetração nas camadas mais populares da sociedade. E esse personagem do Irandir Santos, né, ele é um pouco do Zizo, do Febre do Rato, que é o personagem dele, só que menos poético e eu acho que mais desalentado, digamos assim, né, menos ouvido. Ao mesmo tempo, ele traz um grupo de
personagens ativistas, né, ativistas da web, né, que eles aparecem principalmente no início do filme, que questionam, né, a empresa lá de petróleo, logo no início do filme, faz memes e tudo. Então, ele traz esse novo ativismo, que é um ativismo que a gente pode questionar a eficácia dele, mas é um ativismo hoje em dia talvez mais visto até do que a representação de classe mais tradicional. Então, ele usa... Isso é a base do filme, assim, é a base de quem quer enxergar um pouco além da história. Só que o filme mesmo, ele sai dessa base e vai para um caminho de drama familiar que acaba deixando essa parte mais solta, né? Menos amarrada. Então a gente tem muito interesse nessa abordagem, mas o filme não vai muito em cima disso. Ele começa a desenvolver um drama familiar em que isso fica para trás. A Roberta, assim, eu não sei, a Roberta pode dar a opinião dela sobre a filmografia do Cláudio Assis, mas eu ainda acho o Febre do Rato a grande obra dele, apesar do Amarelo Manga ter, até hoje, assim, é um filme fundamental para o cinema brasileiro contemporâneo. Eu acho que o Febre do Rato é o grande filme dele como Cláudio, assim, é o filme que eu escolheria para apresentar o Cláudio Assis para quem não conhece. Por N motivos, até pelo filme ser uma resposta ao filme anterior dele, até essa questão do cineasta se olhar para a própria obra e tentar seguir um caminho mais específico dentro da filmografia dele. Mas eu acredito, né, Roberta, que acho que o Amarelo Manga te toca mais, não sei se... Não, eu acho que a gente até fez uma lista dos 10 filmes brasileiros mais emblemáticos, né, por conta do Dia do Cinema Brasileiro. O Amarelo Manga, ele está na minha lista por um motivo muito particular, né, porque eu acho que ele cria uma ruptura narrativa, né, e de linguagem ali. Não estou falando nem da filmografia do Cláudio Assis, mas eu acho que como um todo, ele inaugura um cinema recifense que depois vai se constituindo a partir de alguns caminhos, né? O que a gente vê hoje já não é o que a gente via no final dos anos 90, início dos 2000. A gente até brincou que, numa conversa particular nossa, que o Amarelo Manga ele representa muito o que era o Recife naquele momento, né, num sentido cultural mais amplo, até do movimento manguetal, né, do Chico Science. Eu acho que o Recife ele tem uma explosão cultural no início dos anos 2000 muito forte, e eu acho que tem uma chegada, né, em outros territórios nacionais a partir desse momento, né, quase como se fosse uma nova retomada do Nordeste, uma nova apresentação do Nordeste para o país, né? E eu acho que o Amarelo Manga ele cumpre muito esse papel. É por isso que ele está ali. Agora, isso, assim, na minha percepção. O Piedade ainda vai estrear, né, no circuito comercial, então quem ainda não assistiu o filme, mas já quiser ler a crítica, está lá disponível, tem todos os filmes, quem quiser revisitar a carreira do Cláudio Assis também, texto tem lá. Então é isso, assim, o Piedade é um filme que ele tem um potencial mais universalista, ele continua sendo regionalista, mas ele tem um potencial justamente por essa discussão classista, de ser mais universalista, mas ele é um filme que ele se apega muito no drama, na narrativa que ele traz familiar, então ele acaba não entrando nessas questões, né? Então a gente que está acostumado, que a gente nos últimos tempos a gente está assistindo filmes que aprofundam mais essas questões, ele acaba sendo um filme que traz essa carência para o que a gente está mais
interessado em ver. Já uns dois cineastas mais jovens, né, que seguem um caminho talvez mais distante um pouco do Cláudio Assis, a Roberta assistiu o filme deles, né, o Cláudio Marques e a Marília Rios de Guerreiro. Eles lançaram nesse festival o Guerra de Algodão, né, um filme que também vai estrear no circuito comercial em algum momento. E a Roberta, como uma espécie de complemento do Guerra de Algodão, ela assistiu outro longa-metragem deles, que está disponível no Now, né, Roberta? Exatamente. Está Tá no disponível no não. Now, que é A Cidade do Futuro, e são cineastas assim, eles já são de uma outra geração do cinema nacional, e eles já têm uma abordagem mais provocadora de uma outra maneira, e eu queria que você falasse um pouco do Guerra de Algodão, da Cidade do Futuro, e a sua percepção sobre essa dupla de realizadores da Bahia, né? É. No primeiro, primeiro eu queria falar que primeiro eu assisti o Guerra de Algodão, né? Mas eu vou por uma opção aqui, eu acho que até de amadurecimento de algumas questões deles e são filmes muito diferentes, né? Mas eu vou falar primeiro do A Cidade do Futuro, de 2016. É um filme que em 2016 traz um trisal, né? São, na verdade, um casal de professores numa cidade pequena da Bahia e um vaqueiro. Então, isso já causa um certo estranhamento visual e narrativo, não para o casal, talvez para muitas das pessoas que vejam o filme, né, por entender que, não sei, agora eu acho que talvez o filme de 2016 é impressionante como as coisas elas vão mudando muito rápido, né? Porque Sim, talvez em e 2000 pensar que 2016 é o lançamento, né? Quer dizer, é um filme que foi pensado e realizado ao longo de, sei lá, 3, 4 anos, né? Geralmente a média é assim. Exatamente. Então, mas em 2016 talvez ele causasse até mais estranhamento do que hoje, né? Poucos anos depois. Mas de qualquer maneira há um estranhamento por conta do território no qual essa relação se dá, né? Que é uma cidade pequena e uma cidade muito conservadora. Então, por exemplo, o vaqueiro ele tem que abandonar essa profissão porque ele não consegue se manter dentro desse ambiente muito masculinizado no sentido conceitual mais costumeiro mesmo que a gente tem de entender o que é a masculinidade, o que é o espaço do homem em algumas cidades e alguns territórios, e eles decidem viver juntos, porque na verdade o que acontece é que os dois personagens, não sei nem se dizer são os principais, porque na verdade os três eles têm uma história que é contada, né, em paralelo, mas os dois professores eles têm um relacionamento romântico, mas uma das questões que a mulher faz questão de deixar bem claro é que eles não são um casal padrão, né? Eles não são casados, eles têm um relacionamento aberto, então ela também tem os relacionamentos dela com homens e com mulheres fora do relacionamento dela com ele. E o verdadeiro amor romântico que a gente tem ali são entre os dois homens, né? A grande paixão que ocorre são entre os dois homens. Então, isso é uma coisa interessante. E também o fato dela ficar grávida e efetivamente eles resolverem constituir uma família a partir dessa gravidez dela, né? Ela chama, inclusive, o cara para estar junto porque ela sabe que o pai do filho dela, na verdade, tem um relacionamento romântico com o rapaz. Então, é um filme interessante nesse sentido, provocador, né? Provocador de diversas formas, tanto por conta do relacionamento a três, quanto pelo espaço, né? No texto eu até falo que
talvez se fosse São Paulo a gente achasse a história muito menos estranha, né? Porque é uma história que a gente não imagina acontecer numa cidade pequena, dessa maneira tão tranquila para os três, apesar de efetivamente o vaqueiro ele passa por agressões físicas, tem toda uma questão da família, o que vai ser de vocês agora, vocês estão falados na cidade, não sei o quê, mas os três vivem aquilo muito tranquilamente e são felizes e está tudo bem. E é um filme também que ele procura sempre lembrar onde você está, né? Então você tem imagens da cidade, tem muito essa coisa da poeira, de uma coisa meio terrosa, né? Até uma imagem meio terrosa. Algumas imagens são feitas não sei nem como é que se chama isso, a arena dos vaqueiros, onde como Acho é que é que a é? arena mesmo. Acho Eu que é a acho, arena. mas onde acontecem os rodeios e tudo mais. Então, eles estão sempre querendo lembrar que onde te localizar, né? Aí o segundo filme, que é Guerra de Algodão, que é de 2019, e como o Jorge falou, não estreou ainda, me interessou muito porque a gente tem visto alguns filmes que são filmes com uma narrativa inicialmente, né, para adolescentes, né, para um público jovem, que são filmes que quebram o padrão, né? Eles não infantilizam o jovem adulto ou o adolescente. Eles provocam questões, eu acho até que agora, porque a gente vai conversar com pessoas de 16, 17 anos, elas já são bem maduras, e já têm uma certa noção de quem são ou de quem querem, assim, que eu não tinha, admito, na cidade, né? Eu estava muito ainda testando as coisas inclusive, eu acho que até nessa questão de testar, eles se permitem muito mais, né? Não ser apenas uma coisa ou não procurar apenas um caminho, mas provocar novos caminhos. E aí a gente se depara com uma jovem que vem da Alemanha, né? Ela viveu a vida toda dela na Alemanha. Depois a gente vai descobrindo por quê, porque a relação da mãe dela com a avó é muito frágil e ela vai morar com a avó. Só que inicialmente, tanto o personagem quanto o espectador tem essa ideia de que ela vai passar um tempo com a avó, né? Ou que ela está de férias, escolar e tal. E ela tem uma rejeição muito grande com a Bahia, né? Com Salvador, especificamente, porque ela está acostumada com a Alemanha e ela não se identifica com nada ali, né? Ela se sente um pouco fora de tudo, tanto do vestir, né? Ela tem uma questão também com as roupas utilizadas, quanto a questão cultural. E aí ela começa inicialmente a ter um grupo de amigos, né, mais próximos, apresentados a partir de um rapaz com o qual ela briga, porque ela tem essa questão muito forte nela do feminismo. Desde o início isso é colocado, né? Ela tem reações na rua do tipo, não me toque, não, por que você está falando isso para mim? Inclusive ela faz isso com o menino. Então é uma personagem que ela desde o início se apresenta muito madura nesse sentido e enxerga a avó, e a gente também inicialmente tem uma noção porque é filmado numa casa muito antiga, né? Assim, então as coisas estão caindo, a maçaneta está caindo, a porta está meio empinada, tem um monte de livro velho, empoeirado, o chuveiro não funciona direito, assim, a gente tem inicialmente a impressão de que é uma
uma solidão da avó, né, no momento de envelhecimento, mas o filme ele vai transformando a relação entre as duas a partir do momento em que ela descobre que a avó foi uma ativista feminista muito importante na Bahia, em Salvador, e que foi uma jornalista, né? Ela escrevia e tinha relações muito próximas com os artistas locais. Então, ela inicialmente dá um jeito de fazer com que isso renda algum dinheiro para ela, né? Ela começa a vender algumas obras da avó, alguns escritos para um livro que a avó não tinha publicado, mas isso cria uma relação entre as duas gerações que inicialmente parecia impossível, né? Porque ela já tinha um conflito muito forte com a mãe dela e talvez ela nunca tivesse entendido por que a mãe e a avó não conversavam, não se davam, elas efetivamente não se conhecem. E ao se conhecerem, elas percebem que tem muito mais a ver uma com a outra do que poderiam imaginar inicialmente, né? Então, é muito interessante ver essa relação sendo construída. A cidade de Salvador também, né? A partir de alguns eventos que acontecem, ela vive um dia de Iemanjá em Salvador, né? Que é uma data muito significativa para a cidade. Então, e que se transforma, né? Transforma a cidade também em outro espaço. Então, é um filme que eu acho muito interessante, porque ele coloca essa questão tanto a questão do envelhecer, quanto a questão do crescer, mas sem fragilizar a mulher idosa, né? Que seria considerada idosa, que é a avó, porque, na verdade, ela diz, bom, foi uma escolha minha, né? Você vai entendendo que aquele espaço que parece um espaço de solidão, na verdade, é um espaço no qual ela escolheu viver, né? Ela não está solitária, abandonada, ela está livre, né? Inclusive, ela tem pessoas que a reconhecem na cidade, tudo. Então, e a menina, da mesma maneira, ela vai amadurecendo nesse processo de contato com essa avó até então desconhecida. E é um dos filmes que eu acho bastante interessantes, né? A gente tem outros que a gente já falou no site sobre esse amadurecimento adolescente, mas eu acho que é um filme bem interessante da dupla nesse sentido. O outro filme que a gente assistiu foi o Três Verões, e ao contrário do Cláudio Assis, né, eu fui até bem breve, né, em relação a falar do Cláudio Assis, primeiro porque é uma quantidade muito grande de filmes, então tem lá os textos em que a gente traz esse diálogo, mas ele é um cineasta que a revisitação, a gente pode trabalhar a linguagem do cinema, como ela foi mudada, a questão das representações, mas as obras em si, o Três Verões, da Sandra Kogut, me trouxe uma viagem bem mais interessante na hora de revisitar as obras, né? Até porque a Sandra, ela tem três longas anteriores bem diferentes entre si, e o primeiro deles é Um Passaporte Húngaro, de 2001. A Sandra Kogut, ela filma a tentativa dela de conseguir a cidadania húngara antes da Hungria entrar de vez para a União Europeia. E é um filme, assim, primeiro que é um filme que a gente transportando para 2020, 20 anos para frente, já deixa de fazer um pouco de sentido para uma geração que já pegou o mundo globalizado, né? Que não entende o que era você juntar documentação e conseguir enviar, conseguir um contato de uma embaixada no século passado, no final do século passado, né? Então, mais faz a gente questionar no momento de crise que a gente vive, né? Aqui no Brasil,
crise de todos os tipos, né, mas a econômica principalmente, o quanto esse movimento migratório de quem tem direito de o fazer legalmente é questionado até hoje, né? Como a gente coloca uma espécie de moralidade, uma espécie de patriotismo em cima de um fato em que a pessoa tem todo o direito. A Sandra tinha todo o direito de tirar a cidadania dela húngara, mas, ao mesmo tempo, ela se preocupa com essa ancestralidade que existe e ela não consegue materializar muito, né? Quer dizer, eu tenho direito a isso, é um território que eu posso ocupar, digamos assim, mas até que ponto eu, culturalmente, eu consigo ocupar esse espaço, né? Quer dizer, Esse eu filme é posso ter de só um que passaporte ano de mesmo, Jorge? 2001. É de 2001? 2001, mas o processo mesmo, burocrático, se eu não me engano, foi 99, 2000, né? Ele foi lançado em 2001, mas Sabe por quê? Porque você falando desse filme, eu vou falar sobre. Eu lembrei de um filme que aparentemente não tem nada a ver, mas tem a ver com a opção narrativa, né? Eu não sei se você viu o 33, não. que é o diretor descobre que ele é adotado e ele filma o processo dele de tentativa de chegar até a mãe biológica. E é um filme de 2004. E eu tenho uma impressão que nesse início aí dos anos 2000, a gente tem uma leva de documentários nos quais os documentaristas se colocam como personagens de algum acontecimento, né, ou de algum processo. É uma impressão, tá? Eu nunca parei efetivamente para ver isso de maneira quantitativa, quantos documentários foram feitos a partir dessa narrativa, mas eles se colocam mesmo enquanto própria obra, né? O processo vira obra, né? Não, e eu acho que teve também uma coincidência tecnológica que, assim, ao mesmo tempo em que se facilitou o acesso a equipamentos móveis de gravação, né, câmeras pequenas, né, ainda não era o celular, mas a gente já tinha câmeras portáteis bem leves, a Uhum. bateria e tudo, digitais, essa globalização que diminuiu os espaços, né? Então, eu acho que não só eles se colocam como personagem, mas eles também se colocam como personagens que buscam origens, Uhum. buscam ou uma ancestralidade ou alguma relação cultural. Então, e a Sandra Kogut faz muito isso porque, assim, ela sempre fecha as imagens no que está acontecendo ali, nas pessoas. Então, ela sai de uma carreira experimental e tudo e entra no longa-metragem documental em primeira É, o, pessoa. o passaporte húngaro ele foi muito reconhecido na Foi exibido em ocasião, né? festivais, né? Então, porque lida um pouco com a burocracia também de você exercer um direito seu, quer dizer, você tem o direito, mas não consegue efetivamente concretizá-lo, né? E depois disso ela ficou 6 anos sem lançar filme, e aí ela lançou o Mutum, que é um filme sobre um menino que, assim, ele acaba tendo uma maturidade precoce, então é um longa já ficcional, em que Uhum. ela usa um protagonismo infantil, digamos assim, né? Um protagonismo infantil que ela vai usar no filme que ela demorou mais 8 anos para lançar, em 2015, que foi o Campo Grande. O Campo Grande, ele é um filme, assim, ele é engraçado porque Campo Grande mesmo aparece só por alguns minutos. O filme se passa praticamente na zona sul do Rio e, e fala justamente assim, o protagonismo do Campo Grande, ele não deixa de ser da moradora lá da Zona Sul, né? Da senhora que tenta dar cabo daquelas crianças que apareceram lá no apartamento dela. Até no texto eu traço um paralelo, porque a casa dela tem um piano na sala, né? Então, eu já até conversei isso com a Roberta, porque a gente aqui no Rio de Janeiro, principalmente, né? Não sei, no restante do Brasil, a gente tem essa espécie
A gente tem esse elemento do piano na sala como um sinal de status, porque primeiro que você tem uma casa que tem uma sala que caiba um piano sem comprometer, já te dá um sentido de propriedade, né? De valor de propriedade grande. E segundo, porque tem essa coisa do clássico, né? De como se estudar piano fosse sei lá, fosse um sinal também de status, né? Então, ela tem um piano na sala, a filha dela toca piano, e a gente tem a expressão do bode na sala, que as crianças ali que aparecem acaba sendo um bode na sala, então ela fica ali entre pianos e bodes na sala. Então, o Campo Grande, ele é esse filme que ainda tem um viés. Eu não estou dizendo que o filme é elitista, mas ele tem um protagonismo ainda de elite, sem deixar de ser crítico, porque a personagem não é nem uma heroína, nem uma anti-heroína, é uma personagem que está vivendo uma história ali comum do cotidiano, que pode acontecer, mas é um filme que, eu não sei se a Roberta quer acrescentar alguma coisa, mas quando ela vem com Três Verões agora que vai estrear, ela muda um pouco o foco. Trabalha com um objeto parecido, que é a relação com as elites, mas ela já muda um pouco o foco. Não sei se você quer acrescentar alguma Eu coisa em não relação vi, a isso. eu não vi Três Verões, né? Então eu não tenho muito Sim, como fazer a comparação. a comparação, né? Porque o Três Verões, assim, muita gente tem comparado ele com o Que Horas Ela Volta, não só porque a Regina Casé é a protagonista do filme, né? Como se trata de uma relação de uma funcionária de uma casa de família que e a história parte a partir daí, né? Parte dessa funcionária. Só que o Três Verões ele é um pouco diferente, porque assim, a Madá, que é a personagem da Regina Casé, ela é uma espécie de caseira, ela é uma propriedade muito grande, né? Ao invés de um apartamento minúsculo do Que Horas Ela Volta, que ali a gente tem a questão até da própria divisão de espaço, né? Dentro de um território pequeno, de um apartamento, ter uma divisão de espaço entre patrão e funcionário, não, ela é uma propriedade enorme em que tem dezenas de funcionários e ela é como se fosse a governanta, a caseira, aquela que controla, tem o controle do caixinha, e tudo mais, então ela é a pessoa de confiança da família, e então o filme é Três Verões porque mostra o verão de 2015, 2016 e 2017. No de 2015, o casal está comemorando 20 anos de casamento, né, com aquela festança e os filhos e tudo, e aí você vê que eles têm uma relação não de proximidade, eles têm uma relação de confiança com a Madá, mas ela, de certa maneira, ela é meio um laranja também deles ali, né? Você vê que tem alguma coisa rolando com o personagem do Otávio Miller e que ela, bem ou mal, está envolvida um pouco ali. Quando chega no verão de 2016, que seria o início do segundo ato, ele está denunciado, ele foi preso pela polícia, e aí a gente entra nesse momento do país, da sociedade, de você judicializar as questões, e a gente tem muita gente de alta sociedade presa por corrupção e tudo mais. Então, ele foi preso, não, ele, na verdade, ele estava em vez de ser preso, então a família ele levou a família para outro lugar, se não me engano, até para fora do país, e ele deixa os funcionários completamente desguarnecidos. Eles estão na casa, os patrões não aparecem lá, não dão sinal de vida, não pagam o salário, então a solução que eles encontram é ficar morando ali. Uhum. Né? É um parasita ao contrário, digamos assim. Eles não entram na casa, né? Quer dizer, eles já estão ali Já e eles estão se veem ali e para a própria permanecem. defesa deles, eles precisam permanecer. Então, ele é um filme assim que ele tira o protagonismo da elite porque a elite some do filme no final do primeiro ato. Não existe elite, existe um grupo de trabalhadores que precisa viver sem patrão. E aí eu acho interessante, porque eu não sei se foi uma provocação do filme ou não, ou se foi uma coisa impensada, mas a gente está entrando num mundo sem patrão, de qualquer maneira, né?
pelo menos dizem que nós não temos patrão. Todos nós somos patrões de nós mesmos, né? Então, eles se veem ali numa situação em que o patrão deixou de existir e tem o ônus e o bônus de tudo isso. Assim. É um filme que ele, ele toca um pouco mais na questão social do que o Piedade do Cláudio Assis, mas ele tem aquela mesma levada de crítica um pouco mais soft do que Horas Ela Volta. Eu não acho isso um ponto negativo do filme, porque eu acho que é um filme que tem o mesmo potencial do que Horas Ela Volta de chegar num grupo maior de pessoas, de ser exibido na televisão e fazer pensar. Eu acho, no sentido, assim, ela consegue fazer de uma maneira que talvez boa parte de outras pessoas que fossem levadas à mesma posição dela fizessem pior. Uhum. Entendeu? Que a gente vai passar para o último dessa primeira parte do Espaço Itaú, mas eu acho que a gente finalmente conseguiu chegar num tipo de cinema em que a gente trata dessas questões, a gente trata de outras questões, né? Eu acho que a gente não é que a gente evita, mas a gente prefere tratar de outras obras justamente porque dialoga mais com a nossa maneira de pensar, né? Então, mas é bom a gente trazer, a gente sempre vai tentar trazer esses filmes mais populares, assim, de mais fácil acesso, mas justamente com esse olhar mais crítico. E o último filme, aí a gente se surpreendeu, tanto eu quanto a Roberta, quando a gente assistiu. Eu tinha visto no Festival do Rio, e a Roberta viu nessa semana de pré-estreia, que é da Ana Luísa Azevedo, Aos Olhos de Ernesto. E a Ana Luísa Azevedo, ela é uma das representantes da Casa de Cinema de Porto Alegre, junto com o Jorge Furtado. Então, a gente foi procurar, assim, Aos Olhos de Ernesto, a Roberta se impressionou, tanto quanto eu, com como é diferente do caminho trilhado por esse grupo de Porto Alegre. Né? É interessante que a gente começou em Pernambuco, com Cláudio Assis, foi para a Bahia com Cláudio Camarilha, rodou pelo Sudeste, pensando que o Guti faz filmes Rio, São Paulo e Minas, a gente agora chegou no Sul, em Porto Alegre, e como ele difere. Então a gente buscou dois longas dirigidos pela Ana Luísa para tentar entender como que ela chegou nos Olhos de Ernesto. A Roberta vai falar do mais antigo primeiro, depois eu vou falar do mais novo, e a gente vai terminar falando do Ernesto. A Roberta assistiu de 2009, o Antes que o Mundo Acabe. E, Roberta, a gente tem a Casa de Cinema de Porto Alegre clássica ou essa moderna do Oswald de Ernesto nesse Antes que o Mundo Acabe? Eu acho que o Antes que o Mundo Acabe, ele reflete muito aquela obra do Jorge Furtado, né? A narrativa do Jorge Furtado ali traçada pelos filmes que todo mundo conhece, né? Talvez mais significativamente o Ilha das Flores, né? Inclusive em termos de utilização de algumas animações ou da própria narrativa, tipo explicar, uma caneca é um objeto, entendeu? Cilíndrico, que não sei o quê, no qual as pessoas bebem água. Então, eu acho que Antes que o Mundo Acabe, ele fica muito ainda nessa narrativa que o Jorge Furtado, mas eu acho que esse grupo de cineastas também encontraram nos anos 90 e no início dos anos 2000. E ele fala também de um grupo de adolescentes e que parece hoje, né, em 2020, muito anacrônico, porque se comparado, por exemplo, ao Guerra de Algodão, levando em consideração que são duas pessoas com a mesma idade, porque estão terminando o ensino médio, é absurdamente, assim, muito diferente, né? Eu não sei se você chegou a ver o Antes que o Mundo Acabe, você viu? Não, ainda não consegui ver, não. Mas, Mas assim, você olha os filmes e você fala, essas pessoas têm a mesma idade e, assim, tanto na maneira com a qual elas conseguem lidar com as situações que aparecem, imprevistas que aparecem, quanto na maneira de falar, de
de interagir com o outro é uma coisa ainda muito juvenil, né? Que a gente não enxerga mais hoje nos adolescentes. Mas eu acho um filme assim que para aquele recorte, para aquela época, fazia sentido, inclusive pensando no conjunto das obras da casa. Mas é ainda essa narrativa tradicional desse conjunto de diretores. Uma espécie de deslumbramento, né? Então, eu assisti de 2012 o Doce de Mãe. O Doce de Mãe foi um telefilme, né? A Globo, ela quis criar uma espécie de linha de filme de final de ano para ser exibido na semana do Natal, né? Que inserisse um pouco dessa temática de redescoberta natalina, tivesse alguma metáfora. Então, a Casa de Cinema fez o Doce de Mãe, que é estrelado pela Fernanda Montenegro, que é a história de uma senhora que aí entra mais uma vez a questão da funcionária que trabalha na casa, né? Ela vai ter filho, então aí ela vai entrar de licença, então a senhora vai ficar sozinha, os filhos começam a se preocupar, tem um pouco de Estamos Todos Bem, que eu acho que é do Giuseppe também, Tornatório, né? A versão original do Marcelo Mastroianni, Uhum. essa coisa só que como é uma mãe, ao invés dos filhos, ao invés do pai procurar os filhos que ficam procurando a mãe. E, e eu achei assim, eu procurei no texto tentar dialogar com o texto da Roberta quando eu fui assistir o filme, no sentido de procurar esse deslumbramento, essa coisa juvenil, inocente do Antes que o Mundo Acabe, né? O Doce de Mãe, ele já não é tão inocente assim. É claro que ele tem uma linguagem, né, ainda mais por ser um filme de televisão, para passar no horário nobre da Globo, é claro que ele tem uma linguagem que evita ser rebuscada. Mas ele já tem uma espécie de melancolia. Eu não sei se a Ana Luísa ela começa a ter mais espaço de desenvolvimento da obra, de se descolando um pouco do Jorge Furtado, ela começa a trazer um pouco dessas reminiscências, eu não sei se ela começa a trabalhar isso no Doce de Mãe, não fica bem claro, porque a gente tem essa questão de ser um filme feito para ser exibido no Natal, todo mundo se sente bem, ser estrelado pela Fernanda Montenegro, e depois ele virou um seriado de 13 episódios, se eu não me engano, mas eu já encontrei um pouco ali algo que aos olhos de Ernesto vai levar lá para cima. Tanto que no final do texto eu deixo claro, eu concluo que eu continuei na dúvida se a gente encontra ali o início de uma nova fase da carreira dela, ou se aos olhos de Ernesto é o início de uma nova fase, ou se é uma obra muito particular que a gente não vai encontrar depois na filmografia dela nada parecido. Vai ser interessante acompanhar os próximos anos da carreira dela, assim, depois aos olhos de Ernesto, como que ela vai vir. Então, ela lançou nos festivais, passou no Festival do Rio 2019, está em pré-estreia e vai estrear no circuito comercial quando o cinema voltar. Então, Roberto, Aos Olhos de Ernesto foi o primeiro filme do Festival Itaú que você assistiu, na verdade o segundo, né, que você assistiu um internacional, que a gente vai conversar na semana que vem, da Alice Guy, mas o primeiro brasileiro que você pôde assistir foi Aos Olhos de Ernesto. E como é que foi essa experiência? Assim, você começou, o que você esperava antes de ver o filme? Eu não sei se você evita também de pegar informações sobre o filme, né? Mas como que o filme foi se desenhando ali para você? Isso é uma coisa importante falar. As pessoas têm maneiras diferentes de fruição de filme. Mas eu evito pegar qualquer tipo de crítica de narrativa ou de trailer, de qualquer coisa que eu possa, de alguma maneira, ir ao cinema já, no caso, assistir ao filme, porque eu não estou saindo de casa, mas a minha tentativa é de não ter informações nenhumas. É óbvio que alguma coisa chega quando é um filme muito badalado, não tem como você se blindar completamente, mas eu tento ter uma primeira conexão com o filme meio que
trazendo a minha bagagem, mas tentando me abrir para aquilo ali que tá se expondo. E, assim, o filme, ele me toca bastante por uma questão pessoal, né? Ele fala, na verdade, por duas questões, por quatro questões, na verdade, eu acho, né? Porque ele é um fotógrafo já idoso, né? Ele está começando a dar um processo, no processo de envelhecimento mais significativo, porque ele começa a ficar cego. E, assim, o meu pavor de vida é perder a visão, né? É um dos meus grandes problemas, justamente, talvez, por conta dessa conexão que eu tenho com a imagem. A minha psicóloga diz, inclusive, que eu, me analisando, que, que eu, desde criança, o que vem para mim primeiro, a minha relação com o mundo se dá a partir da imagem. Ela fala, para mim é muito claro isso para você, da maneira como você aprendeu a ler ou a escrever, como você faz conexões imagéticas com as coisas, né? Mais do que qualquer outro tipo de sensação. Então, assim, não por acaso eu fui para a fotografia e para o cinema de alguma maneira, mesmo que hoje eu não esteja produzindo, eu seja mais esteja refletindo sobre, né, o cinema. Mas um pavor que eu carrego e o filme começa justamente com isso. Ele já quase sem enxergar, um uruguaio e que mora ao lado de um argentino, né? Eles são meio que companheiros no sentido de se ajudarem nessas. Cada um tem sua própria complicação física, né? Por conta da idade. Um está mais gordinho e não consegue caminhar muito bem, e o outro é cego. Então eles até brincam, pô, um não consegue andar, o outro não consegue enxergar. Como é que a gente vai se ajudar aqui? Mas ele já é viúvo há algum tempo e continua morando, faz questão de morar no mesmo espaço. E o argentino ainda tem a esposa, né? Ele tem um filho que a gente depois descobre que mora em São Paulo, que vai visitá-lo em alguns momentos, mas com o qual ele não tem uma relação afetiva fácil, porque também é um senhor meio turrão, né? Ele insiste em permanecer numa casa que é uma casa grande, né? Com muitas implicações ali para ele de perigo mesmo físico, por conta de uma dificuldade que ele tem de sair daquele espaço. E eu considero assim que ela conseguiu, dentro de uma sala, congregar Porto Alegre, Montevidéu e Buenos Aires, que é uma coisa para mim incrível. É outro filme que se dá a partir também muito da relação com a música, porque em algum momento ele toca um candombe, que é uma música afro-uruguaia, né? É muito conhecida. A gente tem o Rubens Rada como um dos expoentes, mas a gente tem candombe pela cidade de Montevidéu inteira e pelo Uruguai inteiro. Então, até algumas cidades que são mais conhecidas como cidades afro-latinas adotam candombe como uma das músicas tradicionais. Mas a gente tem aí, que aí me quebrou o filme, que é Um Vestido e um Amor, do Fito Paz, uma gravação que nem é uma gravação que eu gosto, que é a minha favorita, né? Eu gosto de todas as gravações, mas é a do Caetano Veloso, porque ele consegue aí unir Brasil, Argentina e Uruguai, porque é um uruguaio escutando a música de um argentino cantada por um brasileiro. Então, essa relação com a música também se dá, e a relação com a literatura se dá também de uma maneira muito intensa, né? Ele tem uma biblioteca gigantesca, a qual ele faz questão de deixar ali muito organizada da maneira particular dele, mas a vida dele começa a mudar a partir do momento no qual uma jovem ela entra na vida dele mesmo, ela quase que invade, porque eles se batem numa saída,
E aí ela começa a se aproveitar disso, né? A gente depois vai entendendo que ela não é muito bem quem ela diz que é, né? Mas eles conseguem desenvolver uma relação de amizade, de cumplicidade, no momento em que ela está precisando de uma pessoa mais velha, até por uma sensação de abandono que ela passa, né? A gente não sabe exatamente como ela chega ali, né? A gente sabe que ela é muito jovem, mas a gente não sabe por que que ela se sente tão abandonada, né? Não há falado o que que aconteceu com a família dela efetivamente, ou se teve algum trauma, etc. A gente sabe que ela tem umas relações com homens muito esquisitas, mas inicialmente uma coisa que era para ser simplesmente uma relação quase empregatícia, no sentido de que ele fala, olha, leia para mim e eu te pago tanto. Mas aí, nesse processo, eles se tornam amigos, né? É uma amizade improvável por conta da idade e por conta de outras questões também. Mas e a vida dele muda, né? Ele que estava ali tão resignado com aquele espaço, com aquela vida que ele vinha levando desde a morte da esposa, ele consegue meio que, eu acho que mais do que e novamente esses filmes todos que tratam sobre paixão que a gente está trazendo, não é que ele se apaixona pela figura romântica da mulher, né? Mas ele se reapaixona pela vida, né? Ele percebe que ele ainda está vivo e que ele ainda pode fazer coisas, né? Ele não precisa ficar trancado naquele ambiente sem enxergar, né? Então é um filme que me tocou muito por conta do envelhecimento, da relação com a América Latina e da relação com a música, né? Com a musicalidade local. Mas acho que você também tem coisas a falar sobre o filme. Eu tinha visto o filme também. Assim, eu acho que não tem muito o que acrescentar no que você falou, porque você abarcou quase tudo do filme. Então, eu queria fazer uma espécie de comparação dentro desses três grandes nomes do cinema que produzem aí há mais de 20 anos que a gente tem, né? Teve nesse debate de hoje que seguiu por caminhos, a gente extrapolou todos os limites de tempo que a gente imaginou, porque ele seguiu por caminhos que a gente... E é Não, isso que acho vai não. acontecer, a gente não tem uma tendência de tempo, a gente vai onde o debate seguir, mas eu acho que o Cláudio Assis com Piedade, ele tenta fazer um debate classista e não consegue tanto, é limitado. A Sandra Kogut, no Três Verões, ele tenta fazer também um outro debate de relação de classe, relação de poder, de opressor e oprimido, e vendetta, de certa maneira, que a gente fala do Parasita, e também não consegue muito. E já a Ana Luísa, ela seguiu por um caminho de... Eu não sei se ela reinventou a carreira dela, mas eu acho que ela reconfigurou a obra justamente entendendo que a gente, quando as realizações hoje em dia audiovisuais, elas precisam representar muito, elas têm um peso representativo, né? Eu acho que a pessoa, quando ela decide, é uma construção coletiva, o audiovisual, mas existe um norte, e o norte, no caso, é o realizador. Então, eu acho que ela pensou muito. Eu não sei quanto. Eu tenho curiosidade de saber se é uma obra que ela pensava em gravar há muitos anos ou se ela imaginou nos últimos anos, porque eu acho que, independente de como ela pensou, se é uma história que já existia, poderia existir há 30 anos, eu acho que no momento em que ela decide lançar em 2020 um filme assim, ela municiou em cima do que ela pode acrescentar, do que ela pode nos trazer de experiência. Então, que é justamente essa questão de tríplice fronteira, que não necessariamente precisa estar ali numa tríplice fronteira,
uma questão de território, uma questão de idade, uma questão de relação entre homem e mulher, que não necessariamente precisa passar pelo romantismo. Então, e aí eu queria provocar, no final, fazer uma pergunta final para a Roberta, é o seguinte, não foi de propósito que a gente botou 3 nomes consagrados do cinema e uma dupla de realizadores que está começando, mas a gente vê no festival desse, em pé de igualdade, o Cláudio Assis, a Sandra Kogut, a Ana Luísa, que ao lado do Jorge Furtado está há 30 anos produzindo na Casa de Cinema de Porto Alegre, e a gente vê o Cláudio e a Marília com Guerra de Algodão, tendo o mesmo, assim, é o mesmo espaço, mas também é uma concorrência igual, assim, os filmes ficaram exibidos, tiveram exibição pela mesma janela de tempo, custando o mesmo preço. Então, eu queria saber, Roberta, de você, a gente, o quanto a gente precisa ter realmente ocupando o espaço do cinema mais popular, que já não é popular, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente está falando de cinemas da Zona Sul que exibem filmes dito alternativo, que o cinema brasileiro em muitos lugares só chega aos cinemas alternativos. Qual a importância da gente ter o Cláudio Amarília do lado desses realizadores, mas o quanto a gente precisa ir mais à frente e ter o Cláudio Amarília ocupando mais ainda o espaço, enquanto a gente tem lançamentos como Piedade, como Três Verões, que provavelmente vão disputar e vão ganhar por muitas semanas as preciosas sessões ali, os poucos horários de cinema brasileiro que a gente tem espalhado pela cidade. Mas eu queria que você fizesse esses dois raciocínios. Assim. O Cláudio Amarília estar nesse mesmo espaço, mas também o quanto eles precisam estar mais ainda em comparação com uma obra como o do Cláudio Assis, como o da Sandra, e se você concorda com esse pensamento sobre Ana Luísa, de que, ao lado desses 2 realizadores, ela trouxe um frescor na própria maneira dela de produzir. Bom, eu ia até mais longe que você, né? A gente hoje teve a oportunidade de entrevistar um realizador muito jovem, com poucas obras ainda, ou muitas obras, apesar de ser um curta-metragista, eu não vou nem citar nomes, tá? Porque depois vocês vão ver quem é e tudo. Mas a gente tem acompanhado festivais independentes que trazem propostas a partir de diretores de diversos espaços, etnias, classes, bagagens culturais, né? A gente tem uma chegada de algumas pessoas na arte cinematográfica que eu acho que precisa fazer com que talvez esses realizadores consagrados repensem a própria obra e o seu espaço, entendeu? Porque, assim, uma das coisas que eu estava sentindo, e eu não estou dizendo em momento nenhum, porque eu comecei falando que eu acho importante que a classe média se pense enquanto classe média. Realmente, eu acho importante. Eu não estou dizendo que eles não podem fazer esses filmes, ou que eles devem fazer apenas filmes que retratem exatamente quem eles são. Não é isso que eu estou dizendo de maneira nenhuma. Mas o que eu estou dizendo é que, em algum momento, eu me vi muito decepcionada com o que eu tinha, tanto a nível nacional quanto a nível internacional, de grandes lançamentos. Então, eu era uma pessoa que eu frequentava o cinema 2 vezes por semana, com os meus 17 anos, para além dos filmes que eu via em casa. E aí, de 2000, diria que do final da minha graduação para cá, eu ia ao cinema, sei lá. E aí para tudo, tá, gente? Eu não tô só falando de cinema brasileiro, não. Tô falando de cinema, desde Cinemão Pipoca, que eu gosto também. Eu não tenho problema nenhum. Eu acho que cada gênero
ele se propõe a alguma coisa, né? Ele tem um espaço. Eu não acho que, por exemplo, os Vingadores têm que ficar discutindo política, porque não é isso. Né? A gente vai... até em alguns filmes discutem, né? Alguns filmes de ficção discutem efetivamente de maneira simbólica relações políticas, mas eu entendo que existe espaço para diversos tipos de cinema, mas eu vejo realizadores muito jovens e muito maduros, tanto esteticamente quanto narrativamente. Né? São pessoas que sabem o que elas estão fazendo, por que elas estão fazendo e como elas chegaram aí. E são pessoas que estão num crescente muito rápido. Você vê uma obra inicial, você vê a segunda, você fala, essa pessoa ela já amadureceu 3 anos em um, né? Digo, esteticamente, narrativamente. Não sei se é porque a gente está discutindo mais, se a gente está, exatamente isso está acontecendo, está havendo uma multiplicidade de realizadores que falam sobre espaços os quais eles efetivamente conhecem, como é o caso do Lohan, né? Ou questões que eles realmente conhecem, como é o caso da produtora Filmes de Plástico, que nós dois gostamos. Então, assim, eu acho que alguns realizadores que, não vou dizer que eles estavam acomodados, mas eles criaram mesmo uma narrativa que funcionou, ou funciona até então, mas a minha provocação, e a minha provocação não vale de nada porque eu não sou ninguém, né? E eles não vão efetivamente me escutar, é que talvez eles devessem repensar o próprio cinema para poder dar um passo além e tentar se realocar nesse lugar que eu acho que há espaço para todo mundo. Agora, sim, acho que filmes independentes e curtas-metragens, filmes de realizadores. Hoje eu vi, a gente está nessa busca por festivais. Eu vi um festival que eu achei maravilhoso, que era, como é que era o nome? Era Festival para Realizadores Não Profissionais, era alguma produção não profissional eu achei aquilo incrível. Porque é isso, a gente está pegando o próprio celular, está filmando, e às vezes você encontra realizadores que talvez nem sigam a carreira cinematográfica, como é o caso desses que a gente está citando. O Lohan, ele já tem, né, um renome na área, né? Outros realizadores que a gente está pensando aqui também, porque eu acho que a gente está fazendo aqui a nossa conexão cerebral e está pensando, imaginando alguns rostos, já tem nomes reconhecidos na área, mas assim, são pessoas que estão começando, elas vão crescer, não sei se elas vão migrar do curta para o longa, não sei se costuma ser uma tendência, mas não sei se necessariamente precisa ser assim para todos. Mas efetivamente o que eu tenho visto, Os Olhos de Ernesto, por exemplo, é um filme que eu acho que é um ótimo filme para cinema, para você ver numa tarde de sábado, entendeu? Ele consegue cumprir esses requisitos sem parecer, apesar de ter toda... O final é um final, né, feliz e tudo, enfim, mas também vocês precisam... eu estou dando spoiler aqui, mas vocês precisam relativizar também o que eu considero feliz, tá? Porque eu não sou uma pessoa muito otimista. Então, mas acho que é um filme que se resolve muito bem. Então, eu acho que a gente precisa entender qual é o espaço do cinema popular brasileiro a partir... não a partir de agora, eu acho que já vem sendo discutido, tá? Até porque esses realizadores periféricos, negros e transexuais, etc., não ganham espaço à toa, né? É uma discussão mundial, inclusive, né? A gente vê outros filmes mundiais também nessa pegada, tanto em festivais de curtas internacionais, mas a gente precisa repensar. Eu acho que essas pessoas precisam repensar o papel delas
E nós, enquanto pensadores de cinema, precisamos pensar também como é que elas vão ser realocadas nesses espaços e que tipo de filme que a gente entende como sendo filmes brasileiros provocativos para determinadas questões. Acho que é mais ou menos isso. E então o Festival do Espaço Itaú se valeu para a gente muito disso, né, da gente trazer essas obras do grande circuito do cinema brasileiro para a gente repensar. Eu acho que a gente tem que repensar a distribuição mesmo como um todo, porque eu acho que a gente não pode deixar realizadores talentosos, jovens, que trazem questões importantes, se eles migrarem para o longa-metragem, eles caírem numa, numa limitação menor de espaço, né? Quer dizer, ainda menor do que os próprios festivais temáticos, porque se você coloca no mercado, né, no capitalismo selvagem de salas de cinema, você torna essa obra talvez com mais difícil acesso, ao invés de facilitar o acesso. Então, teve essa provocação. A gente vai ter uma parte 2 do Espaço Itaú, na apostila revisa da semana que vem, em que a gente trata de outros realizadores, aí a gente vai por outros caminhos mais, não sei, acho que mais para dentro do Brasil territorialmente, mas eu acho que tematicamente também a gente sai desses grandes polos do cinema nacional e transita por outros caminhos. Roberto, tem mais algum? Quem está assistindo em vídeo viu que a gente começou o programa de madrugada e já terminou com o Já sol entrando na amanheceu. janela da Roberta. Então, Roberto, você tem mais aí alguma coisa para acrescentar? Ou Não, eu já acho que foi polêmico o suficiente para você ter programa? eu acho que é polêmico, né? Eu gostei que fosse polêmico, mas eu acho que é só isso. Eu não estou dizendo que essas pessoas elas são pessoas que a gente deve deixar de lado, são realizadores muito importantes, são realizadores com obras consagradas. Não é à toa que, por exemplo, o Amarelo Manga entra nas minhas 10 obras de cinematografia brasileira importantes de todos os tempos. Mas eu acho que são pessoas que vão ter que começar a repensar o seu espaço. Eu espero que comecem, porque eu espero realmente, como Jorge, que esses novos realizadores consigam ser integrados a esses espaços. A gente não sabe, a gente está num momento aí de paralisação, mas eu não sou tão alarmista. Eu disse aqui que eu sou pessimista, eu sou bastante mesmo pessimista, mas eu não acho que nós vamos deixar, por exemplo, não acho que o cinema, enquanto sala de cinema, vai deixar de existir. Eu acho que ele já vem migrando para ser de uma outra forma, né? Eu acho que talvez a gente tenha grandes estreias no cinema e outros filmes fiquem mesmo online. Eu acho que vai demorar um certo tempo para a gente conseguir voltar a frequentar salas de cinema como a gente frequentava anteriormente. Inclusive, pensando nos festivais, nessa coisa do trânsito mesmo, né, das pessoas saírem das suas cidades natais para irem para outras cidades, etc. Mas eu acho que a sala de cinema, ela continua de alguma maneira, que a gente não sabe como, né? E eu acho que esses realizadores, mesmo as pessoas que eu critiquei aqui, inclusive Regina Casé, eu acho que é uma figura importantíssima enquanto símbolo popular contemporâneo brasileiro, O conhecimento, né? né? Eu acho que a gente tem ela como um símbolo mesmo, a gente tem vem a imagem da Regina Casé. Eu acho ela uma ótima atriz, só que eu acho que ela não é tão aproveitada quanto ela poderia ser. A minha questão mais essa. Mas eu acho, continuo, repito, talvez seja a minha última frase, que eu acho que esses filmes, ainda assim, ainda com todas as críticas que eu tenha, eles cumprem uma função social de levar debate para determinados espaços e para determinadas pessoas que talvez não os acessassem de outra maneira, né? Então, pelo menos a pessoa naquele momento ela para pensar. Só que aí a gente tem realizadores que não chegavam ao circuito entrando também com força. Então, é um momento de, acho que, repensar mesmo o que vai ser o cinema brasileiro dos próximos
10, 15 anos, até por uma conta de grana mesmo, né? Vai pegar isso também. A gente Já tem que tem pensar que isso. talvez a gente não tenha dinheiro para fazer grandes produções no nível que a gente vinha fazendo desde da retomada. Então, é uma outra questão. E aí é isso, né? Então, eu vou encerrar também falando que no momento de crise também a antiguidade não deveria ser posto. Então, a gente tem que eu acho que ninguém melhor do que nós brasileiros que gostam de cinema para criticar o próprio cinema brasileiro, ter um olhar crítico, né? Então, eu acho que a gente conseguiu trazer uma cota boa de provocações aqui em cima da carreira de renomados realizadores. A gente vai Polêmicas. polêmicas e a gente vai trazer mais alguns na semana que vem. Então, eu queria agradecer quem ouviu. O episódio acabou ficando maior do que o primeiro, mas a gente trazendo com mais profundidade alguns temas. E quem assistiu, a gente envia as duas partes. Então, na semana que vem, a gente vem com mais uma apostila revisa. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Até mais. Bom dia. Bom dia.